Haverim vechaverot, Shabbat Shalom. Trecho da Torá desta semana, Perashat HaShavua, Kitetse. Kitetse la milchama, aloiberra, quando partires para a guerra. A guerra. Infelizmente, existem situações em que há necessidade de se fazer a guerra. Apesar de já ter oferecido a paz, oferecido a amizade e tudo, mas algumas vezes há necessidade de se ir à guerra. Mas mesmo na guerra, não pode haver um vale tudo. Existem regras. Nesta Perashá, Kitetse, existem regras claras do que você vai fazer com o despojo de guerra. Então, a cidade, o arvoredo, as pessoas que você toma cativa, várias coisas importantes estão colocadas nesta Perashá. Uma Perashá de 110 versículos, porém com frases assim curtas, mas incisas, frases de impacto, muito importantes da gente ler. Um ponto que é colocado nela, a questão do filho rebelde, contumaz, rebelde. Existe uma estranheza com relação ao que é orientado neste trecho da Torá, ao que se fazer com o filho rebelde que não obedece ninguém. Pai, mãe, todos os anciãos da cidade, os juízes, não obedecem ninguém. Lá o trecho é duro, é claro, porém é um trecho que nos ensina o Talmud. Aquela sentença está dessa forma, mas nunca foi aplicada e nem será aplicada em Israel. Que sentença é essa? A sentença, quando não havia correção, seria o apedrejamento daquele jovem. Mas o Talmud nos ensina, através de seus sábios, que a culpa, na maioria das vezes, não é do próprio jovem. A culpa, às vezes, é dos pais, é da sociedade que ele vive, tudo em volta. Escola, sociedade em si, todos, as autoridades, todos têm uma parcela de culpa. E ninguém teve o direito de tomar aquela sentença e aplicá-la, apedrejar. Às vezes em casa os pais não conseguem entender o que os filhos procuram. São cegos, são surdos, são mudos com relação aos anseios daquele jovem. Não descemos daquele pedestal que nós estamos para tentar entender a linguagem. Não só os pais, todos, como um todo, cada um tem uma parcela de culpa. Eu já cheguei a falar, os sábios nos ensinam que temos 2 ouvidos e uma boca, ouvir o dobro daquilo que nós temos que dizer, que nós temos que julgar. Mas nem sempre é assim, nós não sabemos ouvir. A sociedade como um todo, muitas vezes, não sabe ouvir os anseios daquele jovem. E isso é grave, é uma arte de ouvir. Nos mostra exemplos, a Torá nos mostra, tem pessoas que ouvem e perdem, não souberam ouvir direito. Tem pessoas que ouvem, porém ganham, ouviram direito, que deveria ser ouvido, a arte de ouvir. Pessoas que não ouvem, porém ganham também, é a arte de ouvir. E há aqueles que não ouvem, que ouvem e perdem. Nos ensinam os Chachamim. O exemplo primeiro é de Adam Harishon, o primeiro homem, Adão. Ele ouviu sua mulher, não entendeu aquilo que precisava ouvir direito e acabou comendo o fruto proibido, perdeu. Seu castigo, voltar ao pó. Todos nós voltamos ao pó hoje. Há os que ouvem e ganham. O exemplo que nos ensinam, Abraham Avinu, naquele episódio com Sara relacionado a Ismael. Então ele ouviu a voz de Sara, ele entendeu, é a arte de ouvir. Ele entendeu e ganhou. Abraham Avinu ganhou. É o pai do judaísmo. Aqueles que não ouvem e ganham a si mesmo, também é uma arte de ouvir.
Yosef Hatzadik, José no Egito, ele não ouviu todo aquele assédio da mulher de Potifar, tudo aquilo ele não ouviu e ganhou. Ganhou, foi o vice-rei do Egito, ajudou o povo de Israel. E aqueles que não ouvem, mas perdem. Esse exemplo é exatamente o povo de Israel. Na maioria das vezes, nós não ouvimos aquilo que Hakadosh Baruch Hu nos mostra, nos ensina, e nós perdemos. Nós sofremos ao longo de toda a nossa história tanta coisa ruim que aconteceu com o povo de Israel. Toda essa parte ruim, nós não ouvimos e perdemos o tempo todo, até os dias de hoje. São exemplos importantes da arte de ouvir, que é bom nós aplicarmos no nosso dia a dia. Shabbat Shalom, o Mevorah.